irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Queiram tomar os seus lugares, seus assentos. Uma noite especial, domingo, primeiro domingo do Advento, onde nós damos início às celebrações e relembramos a primeira vinda de Cristo, quando Ele encarnou, assumiu a nossa forma humana para morrer por nossos pecados, na expectativa também da segunda vinda, do retorno em glória e majestoso do nosso Redentor. Por isso as leituras caminharam por esse caminho e como é bom relembrarmos as promessas do nosso Senhor. Uma alegria estarmos no domingo, dia do Senhor, dia da ceia, dia muito especial, onde nós estamos trabalhando também as parábolas de Jesus no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus. E por isso quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44, 45 e 46. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, verso 44, 45 e 46. Viemos aí de um final de semana muito abençoador. Tivemos nossa primeira conferência sobre igreja. Haverá uma segunda edição, ali por meados de março, onde nós vamos abordar outros assuntos como adoração, louvor, os sacramentos, as ordenanças, ceia e batismo e outras questões. Outros professores vão dar palestras aqui. Alexandre, Diego, Gabriel, e os que falaram sentarão e ouvirão. Porque o assunto é muito abrangente, não tem como a gente abordar tudo num final de semana. Acredito que até o que foi abordado já é difícil falar num final de semana. Mas toda a realidade do que significa a natureza, os ofícios e a missão da igreja. Os irmãos acharam o texto sagrado? Diz um sonoro amém. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Assim diz o Senhor, porque assim diz a palavra de Deus. Oremos uma vez mais. Pai, Tua presença, nos reunimos essa noite para dar culto a Ti, para celebrar a Ti, celebrar o Teu nome, Deus Trino, único e verdadeiro. Faz-nos compreender a importância do Santo Evangelho. Faz-nos compreender a importância dos valores eternos, dos valores espirituais. Faz-nos compreender a dignidade, a honra do reino de Deus. E ajuda-nos, ó Deus, a nos despreender de tudo aquilo que nos desabona, a nos despreender, renunciar de tudo aquilo que nos faz indigno da salvação, do reino de Deus,
dos benefícios do Evangelho, tudo aquilo que há dentro de nós, tudo aquilo que fora de nós, nos rouba as realidades espirituais, as realidades eternas. Pedimos força e graça para que o Senhor nos ajude a abrir mão. No bendito nome de Jesus oramos, que seja assim. Amém. E graças a Deus. Acho que todos vocês concordarão comigo que se o seu filho ou sua filha estivesse para morrer, vocês são compatíveis no órgão que esse filho ou filha precisasse, digamos, um rim. Você daria o teu rim para o teu filho, para a tua filha? Se teu filho tivesse um problema de córneas, estava ficando cego, você arrancaria as córneas dos teus olhos, faria uma cirurgia e faria uma doação para que o seu filho enxergasse. Isso por motivos bem simples. Os nossos filhos são importantes para nós. Nós damos valores aos nossos filhos. Em segundo lugar, porque nós estamos dispostos a sacrificar tudo o que é possível por amor e para o bem dos nossos filhos. Em terceiro lugar, porque isso nos causaria muita alegria. Nós temos prazer em nossos filhos, nós temos alegria em vê-los bem, em vê-los saudáveis, em vê-los felizes. Nós temos alegrias nisso. E esta parábola, e essa verdade que Jesus está ensinando acerca do reino dos céus, ela nos fala sobre essas verdades. Mas não da verdade que nossos filhos são importantes, que estamos dispostos a fazer qualquer sacrifício por eles, que nós nos alegramos em sua felicidade. Essas duas parábolas, embora muito parecidas, elas nos ensinam o valor incalculável do reino dos céus. Elas nos ensinam e nos convidam ao chamado, ao discipulado, ao seguir a Jesus, e ao fazer esse convite, estabelece um princípio, uma máxima importante para todos aqueles que querem entrar no reino de Deus, todos aqueles que querem ser discípulos de Jesus, todos aqueles que querem se submeter ao governo do Rei Jesus, devem estar dispostos a se sacrificarem, tudo pelo benefício, pela dádiva, pelo presente do reino dos céus. E também essas duas parábolas nos ensinam também sobre a alegria que é pertencer ao reino de Deus. Embora nós vivemos num momento singular da história da igreja, em que não poucas pessoas vivem a vida cristã como se fosse uma obrigação pesada, penosa. Para muitos cristãos, orar é um exercício chato. Orar, ler a Bíblia, é um exercício difícil, cansativo. Vir à igreja no domingo, no culto do Senhor, no dia do Senhor, para participar da adoração ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, participar da refeição do Senhor. Para muitos cristãos, se tornou chato, pesado, cansativo. Essas duas parábolas nos ensinam também algo totalmente, diametralmente oposto desse tipo de espiritualidade.
por mais sacrifício que você exerça, por mais perseguição que você sofra por causa do reino de Deus, por mais calúnia que você sofra por amor a Jesus, por mais que você seja incompreendido, por mais que você seja perseguido, essa parábola diz que aqueles que se encontram com o reino de Deus, ainda que eles tiverem que entregar a vida por amor a Cristo, eles cheios de alegria, abnegam, abrem mão, renunciam tudo que tem para possuir o reino celestial. É só você ler o livro dos mártires do Coliseu, você vai ver testemunho de mulheres e homens que em meio à face da morte estavam cantando, louvando ao Senhor, como canta o hino da harpa. Os mais belos hinos e poesia foram escritos, foram compostos em aflições, porque as mais terríveis aflições que o cristianismo nos impõe, ele supre isso com uma alegria indizível. Bendito seja o nome do Senhor. Essas duas parábolas, elas começam e terminam quase idênticas, salvo pelo fato de que a primeira utiliza o tempo presente e a segunda o pretérito imperfeito. A seção intermediária de ambas, nós podemos considerar da seguinte maneira: na primeira, o tesouro, o objeto é encontrado. E o ponto de partida da analogia da primeira é este: o objeto foi encontrado de forma fortuita, por acaso, casual. A segunda parábola, parábola da pérola do grande valor, o ponto de partida está no negociante, uma pessoa que encontrou o objeto. A primeira, o objeto é encontrado. A segunda, a pessoa encontrou o objeto, ao qual vinha procurando. Um colecionador, alguém que procurava uma pedra preciosa, uma pérola importante. A alegria é enfatizada na primeira, mas a alegria não é mencionada na segunda. Na primeira parábola, o homem não estava procurando um tesouro. Na segunda, o negociante está procurando deliberadamente as pérolas preciosas. A primeira parábola menciona 2 vezes que o tesouro estava escondido. Entretanto, este detalhe não tem qualquer importância na segunda parábola. Embora ela comece igual e termine igual, nós vemos algumas diferenças ainda nessas parábolas. Na história da igreja, especialmente na igreja primitiva, a igreja interpretava essas parábolas de forma variadas. A igreja primitiva identificou prontamente o tesouro encontrado no campo como sendo referência a Cristo no mundo. Devido nas outras parábolas anteriores, o próprio mundo ser o campo, o semeador saiu a semear no campo, o campo era o mundo. E muitos achavam então que o tesouro escondido no campo seria o próprio mundo. Cristo foi encontrado no mundo. Isso seria algo muito difícil de a gente dizer. Cristo é encontrado. Outros interpretaram dizendo que o campo seria as Escrituras. Jesus foi encontrado no Antigo Testamento, pois o Antigo Testamento é dito sobre ele. Na Bíblia toda, é o campo em que está o tesouro da revelação de Cristo. Outros pais da igreja diziam que este tesouro oculto era a própria encarnação de Jesus, que ocultou a sua glória, a sua divindade em uma figura humana,
em um corpo humano limitado, sujeito à fraqueza. Outros, por sua vez, vão dizer sobre o nascimento virginal, que muitas vezes foi questionado na história da igreja. Estava oculto a preciosidade da salvação na pessoa de Jesus, no milagre da concepção virginal de Jesus, no ventre de Maria. Outros, por sua vez, vão dizer que esse tesouro oculto se diz a respeito do sacramento onde Cristo está oculto. Eu acho que esse é o mais difícil, porque Cristo deixa bem declarado: esse é o meu corpo e este é meu sangue, e eu estou no meio de vós. São boas analogias, são boas. Há de convir comigo que elas são boas. Umas mais criativas, outras menos criativas, mas possivelmente nenhuma delas é verdade, nem essa é a intenção do autor. Nem esse autor de Jesus, nem essa é o pensamento de Jesus quando ele contou essa parábola. Jesus, no verso 44, diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tens e compra aquele campo. No primeiro século da era cristã, não havia o sistema bancário como nós temos hoje. Era comum naquela época as pessoas de posse guardar o seu tesouro ou parte do seu tesouro, cavando no terreno da sua propriedade e escondendo. Abria ali e escondia o seu tesouro. Um empregado, possivelmente não tenha sido, mas alguém que arrendou a terra, alguém que alugou aquela terra para plantar, colher alguma coisa, no arar a terra. Não sei se foi capaz, se foi um puxão que deu no boi, opa, tem alguma coisa ali. Tesouro, a gente não sabe que tipo de tesouro, um pote de ouro, um jarro de bronze cheio de rubis, de safira, a gente não sabe, o texto não fala sobre isso. Mas o fato é que ele estava arando a terra e encontrou esse tesouro. Ele enterra de novo o tesouro, não chega nem a desenterrar, ele só descobre que tem um tesouro ali, enterra de novo ali, chama o proprietário da terra, ele faz uma oferta para que tenha então aquele campo. Fulano dá um valor X, ele calcula, eu vou ter que vender tudo que tenho para conseguir esse campo, mas ele sabe que naquele campo tem algo precioso, que vale toda a renúncia, que vale tudo que ele tem. Ele reconhece aquele tesouro, ele vai então, vende tudo e compra aquele campo onde está o tesouro, cheio de alegria. A Bíblia não se preocupa com a questão moral aqui, se a questão era certa comprar, sem anunciar ao dono do campo se o tesouro que estava ali. Na cultura judaica, se ele fosse o proprietário daquele tesouro, ele teria, antes de vendido aquele campo, ele teria tirado o seu tesouro dali. Embora a Bíblia não se preocupa com a questão moral, se é certo ou se foi ético essa questão, mas possivelmente aquele tesouro não era do proprietário. Ele nem imaginava que estava ali. Era de uma outra pessoa que passou por aquela terra. Se essa fosse a intenção, Jesus falaria alguma coisa sobre essa, mas esse não é o cerne do negócio. O fato é que no judaísmo eu vi uma tradição, só poderia ser propriedade daquele indivíduo se ele desenterrasse aquele tesouro. Era dele, mas ele nem sabia daquele tesouro.
O Senhor, sabendo de todo pensamento judaico, nem se perde tempo com essa questão. E vocês também não devem perder tempo se querem descobrir qual o propósito das parábolas do campo, tesouro escondido e da pérola do grande valor. Mas eu sei que numa leitura primeira assim, opa, naquele tempo não era um problema, para a gente não é um problema e não é um problema para nós hoje, porque o que o Senhor tem para nos falar está tão claro nesse texto. Sobre o que especificamente é esta parábola então? Essa parábola tem 3 lições básicas. 3 verdades fundamentais apenas. Só isso. Não tem nada a ver com a ceia, não tem nada a ver com a encarnação de Jesus, não tem nada a ver com o nascimento virginal de Jesus. Essa analogia, essa parábola, essa comparação que Jesus faz do reino dos céus e um campo que tem um tesouro escondido, e a atitude daquele homem em comprá-la, e antes de comprá-la vender tudo o que tinha, nos ensina em primeiro lugar o valor incalculável do reino de Deus. Jesus faz essa analogia entre o campo do tesouro escondido e o reino dos céus para exaltar, para deixar em evidência a riqueza, a supremacidade, a suprema glória do Evangelho, a supremacia do reino de Deus, a supremacia da vida de Deus, a supremacia da vontade de Deus, a supremacia dos propósitos de Deus, a supremacia da orientação de Deus em detrimento da vontade humana, das coisas humanas, da glória humana, do reino humano. Está exaltando o reino dos céus em comparação com as glórias humanas. Você pode pegar o reino egípcio, com todo o seu ouro, com toda a sua pompa, Tutancamon. Você pode pegar os Césares do passado, as glórias do Império Grego, Persa, os medos persas. Nada pode se comparar com a glória do reino de Deus. Você pode pegar até mesmo aquilo que não é conhecido na história, muitas vezes, o governo e a supremacia judaica. Sabedoria, a glória de Salomão, a pompa que era o próprio templo, não se pode comparar com as riquezas insondáveis do reino de Deus. Jesus está exaltando, Jesus está glorificando, Jesus está deixando evidente. O reino de Deus é incomparável. Certo homem vendeu tudo que tinha, por causa do reino de Deus. Com isso o Senhor Jesus está dizendo que o reino dos céus é de um valor incalculável, porque o reino dos céus é o reino que nos apresenta o perdão de Deus para os nossos pecados. O reino dos céus é importante porque é o reino pelo qual eu e você nos tornamos aceitos por Deus, justos por Deus, justificados pelo Senhor. O reino de Deus, ele é importante porque é a nova criação em Jesus de Nazaré. Deus, por intermédio da vida, ensino, obra de Jesus, está recriando todas as coisas, está recriando, nos deu um novo coração, nos deu um novo espírito, nos deu uma nova mentalidade, nos deu uma nova vida. O reino de Deus é importante porque ele é de uma nova natureza. Ele olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, importa-te nascer de cima, importa-te nascer do alto, importa-te nascer do reino de Deus. Bendito seja o nome de Jesus.
A nova vida, o novo nascimento, ele é nos oferecido nesse reino que vem em Jesus de Nazaré. E todo aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus, não pode ver a Deus. O reino de Deus, ele é importantíssimo, porque ele traz o poder da vida nova, a vida do Espírito, o selo do Espírito, o batismo do Espírito, os dons do Espírito, a graça do Espírito, a verdade do Espírito, a vida de Deus na alma humana. Aleluia. Em Jesus nós recebemos a verdadeira liberdade. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No reino de Deus é um valor incalculável, porque em Jesus nós temos a expressão exata de quem Deus é, o seu amor, a sua bondade, a sua doçura, a sua paciência, a sua misericórdia, todos os atributos de Deus em Jesus, e por causa de Jesus, nos são favoráveis, estão a nosso favor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É isso que os anjos cantam quando ele nasce, quando ele se apresenta no primeiro advento. Não temais, pois eu trago boas novas de grande alegria. É que vos nasceu para vocês. Deus não está mais contra, Ele está a favor de vocês. Ele deu um presente, Jesus, e o nome dele será chamado Jesus, porque Ele perdoará os pecados do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Primeira coisa que fica evidente é o valor do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Ele é o tesouro de todos os tesouros, Ele é a riqueza de todas as riquezas. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 13, diz: bendito seja o nome de Deus o Pai, que nos abençoou, que nos enriqueceu com todas as sorte de bênção nas regiões celestes. Ele trouxe a cura para os nossos corpos, Ele trouxe o perdão para a nossa consciência, Ele trouxe a salvação para a nossa alma e para o nosso corpo. Nós estamos alienados e destituídos da glória de Deus. Ele trouxe a reconciliação, porque Paulo diz: Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo. Não somos mais inimigos, somos amigos e família de Deus. O reino de Deus é incomparavelmente superior a todo e qualquer tipo de governo humano, de glória humana, sabedoria humana, poder humano. Bendito seja o nome do Senhor, porque nos presenteou, nos galardoou com a amizade, com o favor, com o carinho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, as riquezas das riquezas. E é tão interessante quando Jesus se manifesta, cumprindo Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, abrir as vistas dos olhos dos cegos, para fazer os paralíticos andarem e anunciar o Evangelho aos pobres. No capítulo 4, verso de número 16 do Evangelho de Lucas, quando Jesus entra numa sinagoga de Cafarnaum, ele pega o rolo de Isaías, ele pega o livro, diz o livro, e ele leu: o Espírito do Senhor me ungiu. Eu leio esse texto, Lucas, capítulo 4, verso de número 16 em diante. Jesus lendo esse texto é maravilhoso. Jesus foi para Nazaré, eu falei Cafarnaum, Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou numa sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. As riquezas do Evangelho
estão aqui, libertação, visão, tanto física como espiritual. Nós estamos em trevas, trevas da ignorância, trevas do pecado. Ele trouxe a verdadeira luz, Ele trouxe a cura, nos sarou da nossa paralisia espiritual, paralisia física também. Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida, e Ele pregou aos pobres, e aqueles que eram pobres e marginalizados da sociedade, tornou rico pela riqueza e pela glória do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu posso não ter o melhor carro, eu posso não morar na melhor casa, eu posso não vestir as melhores roupas, mas a Bíblia Sagrada diz que aos pobres Ele enriqueceu pela glória do Evangelho. E Ele orou: Pai, eu te agradeço, porque Tu ocultou essas coisas aos grandes, aos ricos deste mundo, aos sábios deste mundo, e revelou aos pequenos. Bendito seja o nome do Senhor. A parábola do tesouro escondido e da pérola do grande valor nos ensina, em primeiro lugar, que o reino dos céus é a coisa mais preciosa, mais importante, mais sublime que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Segunda grande verdade que a parábola nos ensina, tanto no verso de número 40, Mateus 13, 44, no finalzinho diz: então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Como no final, no verso 46, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. O reino de Deus se manifesta numa pessoa, Jesus de Nazaré. A pessoa mais linda, mais importante, mais sublime da história da humanidade. Todos os criadores de religião apontam um caminho para se dar bem. Jesus não aponta para ninguém, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tanto no final do verso 44 quanto 46, nos ensina a segunda grande lição desse texto, dessas analogias que Jesus usa, essas parábolas que Jesus usa. Primeiro é exaltar o reino dos céus, que está numa pessoa, a obra perfeita que Ele veio realizar. A segunda grande verdade desse texto e dessas parábolas é o custo do discipulado. Ele veio graciosamente. Ele veio graciosamente. É interessante que alguém o encontrou sem estar procurando. Jesus diz: fui procurado, fui encontrado por aqueles que não me procuravam, aqueles que não prestavam atenção no Senhor. Foi encontrado de forma fortuita, por acaso. Outros encontros estão numa grande busca espiritual. Já bateram cabeça em terreiro, largaram sal grosso nas esquinas. Sendo que tem igrejas que também estão fazendo esse tipo de loucura. Tomaram muita cachaça por aí. Já fizeram loucura buscando a divindade e só pioraram a escravidão espiritual da sua vida. Uns encontram Ele sem procurar. Outros encontram Ele nessa busca. Essa é a nossa história. Essa é a minha história. Essa é a tua história. Deus graciosamente se dá a conhecer aqueles que não lhe estão procurando e aqueles que estão lhe procurando. Deus é um Deus bom. Mas uma vez que Ele se revela aos que estão procurando, e aqueles que estão procurando da forma errada, em lugares errados, que estão chamando Ele de guia, estão chamando Ele de uma luz, estão chamando Ele de o bem, Deus mesmo assim tolera os pecados deles e se revela em graça a esses indivíduos. Mas a ambos as pessoas, essa revelação graciosa vai exigir de tais tudo o que eles possuem, tudo o que eles têm. Billy Graham, uma frase famosa, sempre dizia isso: salvação é pela graça, mas o discipulado custará tudo.
Segunda verdade que nós aprendemos dessas parábolas é o custo do discipulado. E essas parábolas parece que estão ecoando outros textos que eu quero ler com vocês do Novo Testamento. Mateus capítulo 4, verso 20 ao 22. Vamos ler esse texto. A similitude que Jesus está usando aqui, essa analogia, parábola, similitude, é para comparar o reino de Deus, as coisas espirituais, fazendo uma semelhança com as coisas terrenas, para que a gente compreenda, Deus é tão bom. Jesus parece que dá um passo atrás, assim, ele se humilha para falar de forma que a gente entenda. Mateus 4, 20 a 22. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele, e eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus o chamou. Jesus olhou para Tiago e olhou para João e disse: venham, sigam-me. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e deixaram o seu pai e seguiram após Jesus. Essas 2 parábolas nos apresentam essas verdades. As parábolas do tesouro e da pérola, elas nos trazem a lembrança, ela nos faz relembrar, rememorizar o custo do discipulado. Tanto aqui em Mateus capítulo 4, verso 20 e 22, quando Tiago e João, para ser discípulo de Jesus, o convite de Jesus, tiveram que abandonar a sua profissão. Eram pescadores, tinham um pequeno comércio ali, uma embarcação, uma pequena embarcação com vários barcos, várias redes. Jesus chama para eles, tiveram que abandonar isso, pelo convite de Cristo. Olha em Mateus capítulo de número 10, 37 e 39. Jesus diz: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a vida por minha causa, este achará. Aqueles que acham que tem que aproveitar a vida, eu tenho que ganhar, é a minha hora, pastor, é o meu tempo, agora eu estou bonita, agora eu estou bonito, eu tenho saúde, eu quero aproveitar a vida. Essa questão de me envolver com a igreja, com o reino de Deus, com os céus, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa eu adquirir, conquistar, fazer, esse é o meu tempo. O reino de Deus, Jesus que se ganha perdendo. Olha o que diz em Marcos capítulo 8, verso 34 ao 38. Marcos capítulo 8, verso 34 ao 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta o que te adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? A alma é tão preciosa, a eternidade da alma do indivíduo é tão preciosa, que você não tem valor nessa terra que pague. Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. A parábola da pérola e do tesouro, em que os indivíduos que encontrou o tesouro e a pérola, vende tudo, todas as posses, eles olham para a pérola e para o tesouro achado, diz que vale a pena. Jesus está comparando, dizendo: o reino dos céus é muito mais importante, e ele custa toda a nossa vida. Tudo aquilo que nos impede, seja o pecado,
seja carne, seja o prazer, seja a luxúria, seja os desejos, seja até mesmo os hobbies lícitos, mas que rouba-nos da presença de Deus, que tira a primazia, que não edifica, que não constrói, que não nos purifica, que não nos santifica, que não nos torna piedoso. Tudo isso tem que ser rompido, largado, abandonado. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que quer ser senhorar da nossa alma, tudo aquilo que quer senhorar do nosso coração, pode até ser coisas lícitas, boas, belas, até mesmo o que Deus deu. Se for amado por mim e por você, for apegado, for de tal maneira querido e desejado, que nos impede de viver para a glória do nosso Redentor. Jesus está dizendo, o reino dos céus é importante, mas para possuí-lo, para adquiri-lo, o homem vai ter que estar disposto. Quantas pessoas que gastam o seu tempo como os pagãos, gastam o seu dinheiro como ímpios, gastam a sua capacidade de pensar como os filhos das trevas, não dão a Deus o melhor. Olha o que o texto diz: o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viver de viagem em viagem? O que adianta você viver de coleção de sapato em coleção de sapato? O que adianta você dar duro a vida toda para ser o melhor da empresa, ter muito dinheiro e perder a salvação? Do que adianta? Sexta e sábado nós tivemos a nossa primeira conferência aqui na igreja sobre igreja essencial, e eu falei no encerramento da primeira noite. Milhões de pessoas morreram no Covid. E a briga era, o que era essencial nesse período de Covid? Mercado, farmácia, hospitais, era uma briga. O que é essencial? Para aquele que é trabalhador, o seu serviço é essencial. Ele precisa de dinheiro para sustentar a sua família. Seja camelô, seja o que for, pedreiro, para ele é essencial. É o jeito que ele sustenta a sua família. Mas deu aquela confusão do que é essencial. Milhões de pessoas morreram pelo Covid. Artistas, atletas, empresários, garis, homens, mulheres, travestis, lésbicas, pederastas, santos, profanos. Os sem Jesus, que morreram, desceram a sepultura e foram para o inferno. E se for lhe dado uma oportunidade hoje, perguntasse para ele, o que é essencial para ti? O que você queria antes de morrer? Eu queria que alguém pregasse para mim o Evangelho, que é a única maneira que me impede de estar aqui. O que é essencial para ti? O que é mais essencial? Se fosse te dar uma outra oportunidade, o que você queria? Você queria a cura do Covid? O que você queria? Você queria postos de saúde ótimos em cada esquina? Você ter leito de hospital, tubos de oxigênio? O que você queria? O que é mais essencial para você? O que é mais essencial? Eu queria o caminho e a solução que me tire desse lugar. No inferno, todo o teu álbum de fotografia, você foi para o Japão, você foi para Paris, você foi para Londres, não tem valor nenhum lá. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No inferno, o seu título de doutor, de mestre, de bacharel, não vale nada naquele lugar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser famoso, ser rico, ser o garanhão, pegou todo mundo, teve várias mulheres, foi um adúltero, foi um viciado, sorveu todo tipo de drogas ilícitas também. Do que adianta? Do que adianta? Eu não confessei para o pastor, eu sou esperto, aquele cristão lá é um bobo, expuseram ele na igreja, ele foi excomungado, foi disciplinado, eu sou o cara. Você não é o cara. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essas parábolas nos chamam a esse convite, é uma rememoração desses textos sagrados. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 9, versos 57 ao 62. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 57 ao 62, diz assim a palavra de Deus. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre,
vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Aqui eu estou voltando na leitura do texto. Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Continuando a leitura, eu que acabei me atrapalhando. Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas, a ave dos céus tem os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Essas parábolas têm a ver com esse convite. O reino do céu é um tesouro maravilhoso, é infinitamente maior do que um tesouro escondido, é infinitamente maior do que uma pérola de grande valor. Só que o convite é para que nós venhamos e nos submetamos ao senhorio, ao governo de Jesus. Você vai ter que abrir mão, você não pode ter reservas na alma. Tem compartimentos do coraçãozinho que Jesus não é o Senhor. Você não pode ter pecados de estimação. Você não pode ter coisinhas que você, Jesus, tu controla isso, mas não, meu temperamento, não, que isso? Não, Senhor, tu controla isso, não, mas tem essa área aqui, não, meu gênio. Essa é a minha inclinação. Tem uns ainda que usa a filosofia, esse é meu calcanhar de Aquiles. Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o mediador entre Deus e os homens, mas Ele não será Salvador enquanto Ele não for Senhor do nosso coração. Não haverá salvação para ninguém que não reconhece Jesus Cristo como Senhor da vida. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome eu curei, Teu nome eu fiz isso, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Em outro lugar ele diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não basta conhecer a vontade, não basta saber a vontade. Você pode fazer conferências e conferência, pode ter livros e mais livros, você pode ter o melhor pastor, o maior expositor, você pode ter homens que vocês têm aqui na igreja fabulosos, que eu não dou nem no garrãozinho do pé deles, vendo o Gabriel expor, o Diego expor, o Emanuel pregar, o Marcelo Herman pregar, e ver esses homens que Deus tem nos agraciado com tanta capacidade. Você pode conhecer e ter os maiores mentores, os maiores pastores. Jesus diz: não é apenas aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz, aquele que submete, aquele que renuncia, aquele que abnega, aquele que abre mão de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa parábola diz que esses homens venderam tudo, todo e qualquer sacrifício. Em último lugar, terceira questão simples que esse texto nos ensina. Verso de número 46. Vou usar o 43, porque esse tom não está na outra, mas é uma verdade implícita na outra, porque ninguém vende tudo porque é um abobado da cabeça. Tem uns idiotas aí que fazem cada negócio da China, assim. Tem.
Tem, eu não vou pedir perdão. Tem gente que não ora, não consulta ao Senhor, não teme ao Senhor, e a vida é uma bagunça, gente. Embora a alegria não está na parábola do grande valor, está implícita. Tu só vai vender por algo melhor, porque tu sabe que vale a pena e está feliz por isso. E ainda mais esse homem da parábola que parece que está numa busca constante, até que achou, né? Os colecionadores de plantão aqui, eu coleciono cédulas. Ela é pequena, não devo ter 100 cédulas, mas tem cédulas muito bonitas, assim, que eu acho muito legal. Outros colecionam Hot Wheels, outros colecionam selo. E é legal quando a gente descobre aquilo, aquele eureka, né? Aquela descoberta, opa, achei o que eu queria, e você está disposto a conquistar aquilo, custe o que custar. Embora não está escrito, é certo que esse homem também tinha alegria, e essa é a terceira verdade dessas parábolas que eu gostaria de ensinar a vocês. Embora o Evangelho nos imponha sofrimento, perseguição, renúncia, vão nos ridicularizar. Vocês vivem na igreja, a vida de vocês é em torno da igreja, vocês são loucos. A Bíblia, um livro antigo, vocês acreditam que é a voz de Deus, vão rir de nós, vão debochar de nós. Mas para nós não é algo pesado. Sério que no século 21 você jejum ainda? Sério mesmo que você jejum? E eu acredito, esse Deus invisível que vocês não vê, vocês são uns estúpidos. Embora nós somos caluniados, perseguidos, maltratados, para nós não é nenhum peso fazer nenhuma dessas coisas, porque é semelhante a isso. Então, o final do verso 44 do capítulo 3 de Mateus, então, transbordante de alegria, vende tudo que tem, compra aquele campo. Jesus está ensinando essas três grandes verdades: o valor incalculável da salvação, o valor incalculável do reino de Deus, o valor incalculável da vontade de Deus, das coisas espirituais, aquilo que as exigências e o que o Evangelho nos impõe, renúncia, sacrifício, disposição para nos despreender, para abrir mão, seja do que for, que nos impede desse reino. E Jesus nos ensina também uma outra nota do reino de Deus: Deus nos recompensa com infinitamente mais alegria, gozo e contentamento. Paulo sofreu perseguições, açoites, calúnias, naufrágios. Ele diz: entristecidos, mas não desesperados, afligidos, mas não destruídos. Esse homem exterior pode se corromper, mas o homem interior se refaz para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse cristianismo que é difícil, o pastor tem que estar todo culto, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que vir no culto. Domingo é culto de ceia, tem que vir ceiar. E é difícil, parece que tem que pegar alguns indivíduos, botar num carrinho de mão e trazer quase que obrigado pela igreja. Isso é estranho ao Espírito do Novo Testamento. Aqueles que encontraram com as excelências e com as glórias espirituais, eles dão a vida, dão tempo com alegria no coração. Aleluia. Eu sou de um tempo que não podia usar barba. Eu sou de um tempo que não podia pregar de jeans. Eu sou de um tempo que tinha que pegar gravata. Eu fui um jovem que tomei banho em rios e fui para a praia e tomei banho de camiseta social e de calça social. Só faltou o blazer, o terno para mim entrar como pregador do evangelho. Hoje vou pregar para as algas marinhas, para as mães d'água e para os peixes. E pregando um triste evangelho para aqueles que estavam me vendo. Foi um tempo ruim? Foi. Mas ao mesmo tempo foi um tempo que me ajudou a me disciplinar. Foi um tempo que a minha geração, a geração do Diego, a geração do Gabriel, mesmo que essas coisas são extremas, são coisas que não estão na Bíblia Sagrada, serviu para me discipular. Nossa geração estava disposta a abrir mão do que fosse para agradar o nosso Senhor. Hoje tu fala para a irmã, cobre esse colo. Tuas partes íntimas estão mostrando, tua calça é colada, coloca uma blusa mais soltinha, para que as tuas formas não sejam expostas.
Ai daquele que fizeram dos meus pequeninos tropeçar. As mulheres cheias de lascívia, elas pagarão um alto preço. Os homens que caírem serão punidos, sim. Mas ai daqueles que incitam o pecado no coração dos outros, especialmente das crianças e adolescentes da igreja. Como é que pode uma serva de Deus vir para a igreja e incitar adolescentes e jovens a ter pensamentos de luxúria e de lascívia? A gente tem que falar sobre isso, uma coisa loucura dessa. Foi horrível aquele tempo, mas nos ensinou a nos disciplinar, a abrir mão. Nós vemos uma época em que as pessoas não querem abrir mão de nada. O convite do Evangelho diz que tem coisas preciosas para nós, mas tem muita coisa suja que nós carregamos que são incompatíveis com esse reino, e nós temos que abrir mão. O reino de Deus é bom, mas o problema é que nós somos maus. A vida de Deus é perfeita, mas o que há no meu coração não é perfeito. E nós temos que renunciar a abrir mão. Jesus continua dizendo a mesma coisa que disse há 2000 anos atrás. A porta é estreita, apertado é o caminho daqueles que entrarão no reino dos céus. Pois porta larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Amém. Acabou. Ficou bem claro. Bem claro. Só faltou a igreja moderna. Alguém está desenhando agora, né? Já viu que tem igrejas que o cara está pregando e tem alguém desenhando, ali pintando. Que época que nós chegamos. E para mim não é errado, tem que usar todos os meios para pregar o evangelho. Se a preleção não foi suficiente, um desenho pode ser. Algumas lições importantes dessas duas parábolas. Número 1. Filhos de Deus, nós não precisamos ter objetivos mais elevados do que a glória do reino de Deus. Mulheres que aqui me ouvem, vocês não podem obrigar os maridos de vocês a ter a última geladeira, a última casa, o último carro, porque a irmã fulano de tal tem. Parem com isso. Teus maridos dão a vocês o que o Senhor permite que eles dão. E as mulheres que também ajudam, trabalham fora, e vocês têm aquilo que a graça de Deus deu. Se contentem com isso. E aprendam que o mais importante, o objetivo maior na vida é aquilo que vem de cima. João capítulo 2, verso 17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para todo sempre. Este mundo é passageiro, é transitório. A alegria do mundo é transitória, os prazeres do mundo é transitório. Tudo que esse mundo vem é passageiro, mas tudo que a gente recebe de Deus é duradouro. Eu conheci o Senhor bem pequenininho, e ainda a mesma presença eu sinto aqui, a mesma alegria. Às vezes é mais forte, às vezes mais fraca, mas ainda é a mesma presença de Deus. A alegria é eterna. Jesus diz que jorra para a vida eterna. Aleluia! 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 Não precisamos ter objetivos mais elevados. Número 2. Essa parábola nos ensina que o nosso relacionamento com Deus é a parte mais importante de nossa vida. Se para obter as coisas terrenas teve todo esse sacrifício, Jesus compara a coisa mais importante da vida, o nosso relacionamento com o Senhor. A vida espiritual, a vida do coração. Como é que está o teu coração? Como é que é a tua relação com o Senhor? Pastor, faz 3 meses que tu não me visita, tu não me liga, tu não manda mensagem, estou tristinho. Tem cristão que ficam 6 meses sem sentir a presença de Jesus, não estão com problema, não estão tristes por isso. Estão com problema que o pastor não foi visitar, mas se acostumaram sem ouvir a voz de Jesus, a renovação de Jesus, o Espírito de Jesus, a vida de Jesus. Tu quer um pai de santo, tu quer um guru, tu quer alguém que está lá na tua casa lá para te ajudar, mas tu não te importa com o pastor, o supremo pastor, Jesus de Nazaré. Esse texto nos ensina que o nosso relacionamento com Deus é a parte mais importante da vida, a coisa mais crucial. Você tem quantos anos de fé? 2 anos? 1 ano? 5 anos? 20 anos? Nesses 20 anos, 2 ou 5 anos ou meses, como é que está a tua vida? Você está crescendo? Você está desenvolvendo? Ou você estagnou no processo? Ou você está encruado no processo? Salomão diz que a vida cristã, a vida do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Paulo diz em Colossenses capítulo, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que nós como rosto desvendados, somos transformados de glória em glória à imagem de Deus, o nosso Senhor.
Você tem crescido no teu relacionamento, na tua comunhão com o Senhor? Você tem a sua espiritualidade, como é que está a tua alma? Há uma depressão no século 21 e essa não é emocional. Há uma depressão espiritual de cristãos secos, anêmicos, vazios, infrutíferos, nuvens sem água, sombras que não refrescam ninguém, como diz Judas. Nuvens sem ventos, porque a gente está preocupado com tantas coisas e esqueceu o nosso relacionamento com o Senhor. Comemos sem agradecer ao Senhor, levantamos sem orar, dormimos sem agradecer a Deus pelo dia, pelo livramento, pela graça de Deus. Não oramos pelos pastores, pela liderança, pelo evangelho, por essa porta aberta. Não oramos, e se não oramos, não crescemos no relacionamento com o Senhor. Em segundo lugar, nosso relacionamento com Deus é a parte mais importante da vida. Todos os outros objetivos são triviais quando comparado a este. Está claro que podemos nos concentrar na nossa vida nas coisas da terra. Mas se nós nos concentrarmos apenas com essas coisas da terra, é impossível que levemos o reino de Deus a sério. Terceiro lugar e penúltimo lugar. O chamado de Deus ecoa em todas as outras áreas de nossa vida. E esse chamado vale a pena. A igreja, nós ouvimos aqui, ela é a embaixada do Rei Jesus. E nós somos súditos desse reino. Essas parábolas é o chamado de Deus, ecoando em todas as áreas, sem reservas, para que Ele reine, para que Ele seja o Senhor. A forma que você dorme com a tua mulher, na cama, a forma que você almoça, toma café com os filhos, a forma que você trabalha, a forma que você veste, a forma que você gasta o seu tempo, a forma que você se relaciona com o mundo não cristão. Tudo isso deve estar debaixo da submissão, da autoridade, do governo, do domínio. Isso aqui ecoa um chamado nos dizendo que nós não devemos ter nada que nós gerenciamos, administramos, mas temos que entregar tudo sem reserva. O convite é aquele que ama pai e mãe acima de mim. Para mim, pai e mãe é o amor maior que existe entre os seres humanos. Amor maior. Você não está disposto a abandonar o maior amor humano que pode, por a glória de Deus. Você não é apto do reino dos céus. E deixa eu dizer uma coisa, Deus não pede nada louco, nada absurdo, nada irrazoável. As pessoas têm dificuldade de se entregar ao Senhor, não sei porquê. Deus não é um déspota, Deus não é o diabo, Deus não é o Satanás. Nós pegamos ônibus e confiamos que o motorista nos conduzirá em segurança até o centro, ou se você vai viajar para uma cidade, sobre a serra, então até dorme, vou de leito, dorme, não acredita que o cara vai tocar aquele ônibus lá para baixo, confia no motorista, ele não vai tocar você não, precipício, vai matar você e sua família, você confia, mas nós temos dificuldade de confiar num Deus que é Pai. Ai, se eu vou entregar isso aqui para Ele, ai, o que vai ser? Nós somos tão egoístas. Deus não te pede nada que seja irrazoável, do que você ama Ele e ama o próximo como você mesmo. Deus não pede nada absurdo, mas nós temos dificuldades de entregarmos e rendermos tudo a Ele. Nossos pensamentos. Lutero dizia, é impossível que você impeça que as aves voem sobre a sua cabeça. É impossível impedir que as aves voem sobre a sua cabeça, mas é possível impedir que as aves façam ninhos. Você terá algum pensamento impuro aqui e acolá, mas você ficar a semana toda alimentando pecados de pensamentos imorais, imoralidade, mentira, tramando e tentando mentir para a esposa, para o esposo, sempre maquiando, isso não é ser filho de Deus. Teus pensamentos têm que estar sujeitos à vontade do Senhor, bendito seja o nome de Jesus. Teu pensamento não pode ser um cabaré, uma boate, se você quer o reino de Deus. Jesus diz que nós andamos em novidade de vida. Já lá no Antigo Testamento diz que os piedosos cantam um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Paulo diz, aquele que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós andamos em novidade de vida. Não é perfeição,
Mas isso aqui, não é mais a nave de controle do diabo. Aqui é a nave de controle do Santo Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. O chamado de Deus ecoa para todas as áreas da nossa vida. Nossa mente, nosso sentimento. Posso sentir inveja, ira, raiva, cobiça dos outros, ciúmes dos outros. Não, isso não pode ter no coração daqueles que desejam ser herdeiros do reino dos céus. Pois bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão o Senhor. Em último lugar, se o reino vale tudo isso, se o reino vale tudo que nós possuímos, a alegria e a celebração deve acompanhar a nossa descoberta e o nosso envolvimento com o reino. Não é penoso, não é penoso. A gente não fica contando. Tem gente que acha que a igreja é o caldinho bochecha, né? Eu vejo a hora para isso acabar. Hoje que tem gente que está cansada, sempre cansada na igreja, acaba o culto, ninguém vai embora e fica falando por horas. Se encontram nas esquinas, aí continuam falando. Parece que o que cansa é as coisas espirituais. Vai orar, começa a bocejar. Vai ler a Bíblia é difícil. Fica 3 horas vendo um filme da Marvel, os olhos brilham. No PG, a mente está desatenta. Acredita que eu vi pessoas, não do meu grupo, quando a gente fez o PG online, fazendo o PG deitada na cama. Deitada na cama. Falta de respeito até mesmo com as pessoas que estão ali. Nem vou mencionar Deus, falta de respeito até com as pessoas que estão ali. Então atende as pessoas no telefone, deitada na tua cama. Tem respeito uma coisa dessa? Acabou. Vamos estar em pé no nome do Senhor. Queridos irmãos, que parábolas. Eu acho que eu ficava falando. Não tem nada mais importante que Jesus. Eu não sei vocês, às vezes não é que eu tenho inveja da igreja neopentecostal. O que eu vou falar é verdade. Eu tenho vontade de abraçar o VAR, assim. Vontade de estar tão perto do meu Jesus que eu tenho vontade de abraçar, assim. Deus, eu falei para o Cânides uma vez. Às vezes eu tenho vontade de cair de joelhos, apenas cair de joelho quando os irmãos estão pregando o cantão. Eu tenho vontade de me ajoelhar. Eu tenho vontade de ficar assim: Senhor, eu te amo. Tu é lindo. Tu é belo. Tu é a coisa mais importante da vida. É por isso que quando Paulo fala de Jesus, às vezes ele está terminando a epístola e ele fala de Jesus, ele continua falando. O reino de Deus é incomparável. Pode vir a nova cepa, matar todo mundo, mas a nossa eternidade está garantida. Pode ecloar a terceira guerra mundial, bombas atômicas, pode passar os céus em segundos, hoje mesmo pode acontecer isso, pode eclodir uma terceira guerra mundial, pode acontecer, mas nada pode nos roubar a comunhão com o Senhor e a alegria. Nós somos seres da eternidade. Que coisa boa dormir todas as noites e saber que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Como não adorar esse Deus? Se Deus é Deus, se Deus é tudo isso que Ele está na Bíblia Sagrada, como não servir a Ele, não amar a Ele, não adorar a Ele, não cantar a Ele, não celebrar a Ele, não falar com Ele, não estudar a Sua palavra? Se Jesus é tudo aquilo que Ele diz ser, se Jesus é tudo aquilo que você canta domingo após domingo, como a gente pode cantar Ele sem os olhos, com os olhos secos, com a voz tão sonolenta, tão cansada? Como a gente não pode cantar? Os louvores da igreja deveriam ser como aqueles hinos de guerra, lembra? Os bumbulangueiros cantando e todo mundo... Pelo Senhor marchamos sim, no seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Deve ser uma marcha, a adoração da igreja devia ser uma marcha ao mundo que está lá fora, cantando, celebrando o triunfo de Jesus sobre o pecado, a morte e as nossas misérias. A tristeza foi destruída, a infelicidade foi destruída, a guerra foi destruída, o reino da paz, o reino de amor, o reino de perdão, o reino da verdade, o reino de luz, o reino do príncipe da paz
está entre nós. Bendito seja o nome do Senhor. Como sermos tão fracos na adoração, porque nós perdemos a empolgação. Numa partida de futebol bem jogada, a gente fica enlouquecido. Tu viu o drible que ele deu? Nós estamos diante de um Deus que é cheio de perfeições, de glória, atributos, majestade, santo, perfeito, justo, verdadeiro, honesto, criador, redentor, mediador, sustentador, verdadeiro, eterno e presente entre nós essa noite. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Deus, Tu és incomparável. O Teu reino é um reino incomparável. As riquezas do Teu reino e do Santo Evangelho são insondáveis. Jesus, Tu és incomparável. Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus, Tu és bendito. Eu, minha família, a igreja, nos prostramos essa noite em adoração. Te bendizemos, Te exaltamos, Te adoramos. A Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração, a Ti ações de graça. Ainda que o nosso lucro diminua, ainda que a nossa fama diminua, nós estamos dispostos, nos capacita a renunciar o mais ínfimo pensamento impróprio. Ajuda-nos a renunciar, Senhor, o egoísmo, a avareza, o orgulho, o pecado propriamente dito. Ajuda-nos a abandonar de tudo aquilo que nos rouba da Tua presença. Capacita-nos, Senhor, a dar testemunha a este mundo que existe algo maior e melhor nessa terra, que é a comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a amar o que Tu ama, a valorizar o que Tu valoriza, no nome precioso de Jesus. Amém e graças a Deus.